A revista FAPESP trouxe essa pesquisa interessante. Rios extintos do Nordeste. Será que algum desses rios extintos também estão aqui no Ceará? Pois é isso que vamos entender agora, essa informação aqui. Camadas de rochas sedimentares indicam que a água descia de montanhas da região há cerca de 450 milhões de anos. Tem aqui uma imagem. Rochas expostas a afloramentos na Serra do Catimbu, em Cantibal, em Pernambuco. Serra do Catimbau, vamos ver aqui. Quem anda pela região de Sobral e Jota do Norte, no Ceará, Catimbau, em Pernambuco, ou Monsenhor Hipólito, no Piauí, é provável encontrar arenites, rochas amareladas resultantes de aglutinação de areias. Suas camadas indicam que por ali, há milhões de anos atrás, ocorreu um rio. Além do mais, nas áreas hoje planas ao sul, ocupadas pelos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco, havia montanhas de 3 a 4 mil metros. Os rios que corriam no Nordeste brasileiro entre 480 milhões e 445 milhões de anos atrás eram diferentes dos de hoje, comenta o geólogo Rodrigo Serri, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Eram possivelmente relacionados, entrelaçados e transportados os sedimentos em grandes áreas com leve inclinação, que é provável sem vegetação. Segundo ele, havia uma rede ou sistemas de rios, cada um com 300 a 500 quilômetros de extensão, maiores, portanto, que o Caribe, com 250 quilômetros de extensão, que nasce no sertão Pernambuco, atravessa Recife, deságua no mar. Embora a origem diferente seria como São Francisco ou Amazonas, que nascem em montanhas, respectivamente, ou em Minas Gerais, nos Andes peruanos, e seguem pelo Atlântico, para o Atlântico. Há 400 milhões de anos atrás, a região que viria a ser o Nordeste ainda estava unida com o atual Norte da África, formando a unidade geológica contínua que se estende até o Oriente Médio, também com rios descendo de montanhas igualmente extintas. Como o Atlântico ainda não tinha se formado, os rios desaguavam no mar ao norte do atual Nordeste brasileiro e a oeste da África, nos trechos onde os dois continentes já tinham se afastado. Tem aqui camadas de arenites indicando o acúmulo de sedimentos trazidos pela água. Isso aqui, vamos entender mais sobre essa informação aqui no Nordeste. A separação se completou há cerca de 100 milhões de anos atrás, quando teve que ter se quebrado o último maciço rochoso de cerca de 425 quilômetros, que unia o atual norte do Rio Grande do Norte e sul do Pernambuco, a costa de hoje, que são a Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial. O Atlântico ganhou então o espaço para se formar e se alargar. Serri chegou a essas conclusões examinando os arenitos que coletou em 2021 e 2022, com 7 bacias sedimentares, áreas normalmente baixas que acumulam sedimentos no Ceará, Pernambuco e Piauí. Segundo ele, as camadas com arenitos grossos acumulados durante milhões de anos apresentaram estruturas que indicam a direção dos rios depois cobertos por outras rochas e pela vegetação. Na Unesp, no Rio Claro, Serri triturou as rochas e preparou 7 amostras, das quais extraiu grãos de minérios zircão com diâmetro médio de 300 micra, 1 micrométrico, plural micra, equivalente a 1 milésimo de ambiente, de milímetro. Os cristais de zircão incorporam elementos químicos do ambiente que se formaram a partir do magma, material viscoso que forma o interior da Terra. A quantidade o tipo de cada elemento indicam quando e que temperaturas e pressão se formaram as rochas que contêm zircão. Um dos elementos químicos do zircão é o urânio, que pode ser radioativo. Se transforma ou decai em uma das formas de outros elementos. O chumbo, por exemplo. Rochas mais antigas têm menos urânio ou mais chumbos. E as mais jovens têm mais urânio ou menos chumbo. O aparelho a laser queimou o mineral e transformou o urânio e o chumbo em vapor.
Um espectrômetro de massa determinou a proporção dos dois componentes. A partir daí, a idade das rochas. Os resultados indicaram que os zircões provavelmente saíram dos terrenos mais antigos e, portanto, mais altos do que aqueles que foram encontrados geologicamente mais recentes e mais baixos. E segundo o CERN, os rios desapareceram e foram cobertos por gelo, em razão da intensa glaciação do final do período geológico Orvosiano, entre 445 milhões e 443 milhões de anos atrás, como detalhado um artigo publicado em julho de 2022 na Geological Magazine e outros da adição de julho Ganduvalam, Reservoir-se. Virando um pouco a tela, temos as montanhas dos continentes. Deixei aqui no modo retrato para você ver com mais clareza. Aqui tem, entre 485 milhões e 453 milhões de anos atrás, o Brasil, o Nordeste do Brasil e o Oeste da África abrigavam montanhas de até 3.000 metros de altura e áreas amarelas nos quais ocorriam os rios. Então tem aqui, a união aqui, a América do Sul e a África, né? Você tem aqui na outra imagem a Amazônia, a América do Sul, a África, tudo unido. Craton São Francisco e o Craton do Congo. Abre aspas. Há muito tempo se discutia se os sedimentos de rios da bacia do Parnaíba, nos estados do Piauí, do Ceará e Maranhão, teriam a mesma origem que outras bacias do Nordeste, de Serre. Abre aspas novamente. Estudando o zircão, eles mostraram que todas as unidades sedimentares poderiam, sim, ter a mesma idade e ter se formado do mesmo modo. Fecha aspas. O geólogo David Vasconcelos, da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, que não participou do trabalho, mas estuda as bacias sedimentares do Nordeste, considera essa hipótese válida. As unidades geológicas mais antigas da bacia sedimentares do Nordeste podem realmente ter sido de uma origem comum, apesar de diferentes nomes regionais do mesmo tipo de arenito. Segundo ele, há 480 milhões de anos atrás, os rios das bacias atualmente isoladas poderiam estar integrados na mesma depressão afro-brasileira, formando pelo atual Nordeste brasileiro e pelo atual Oeste da África, e seria maior que a rede hidrográfica da Amazônia. Novamente mais uma aspas. Há uma coerência das informações coletadas, mas não são se podem destacar a priori se as bacias do Nordeste teriam as fontes de sedimentos provenientes de vários lugares, porque as rochas da mesma idade poderiam ocorrer em diferentes locais. Fecha aspas. Observou o geólogo Ticiano dos Santos, do Instituto de Geologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O pesquisador também não participou do trabalho do CERN e estuda a história geológica ainda mais antiga da região, com pelo menos 550 milhões de anos, especialmente no Ceará. Abre aspas, na foz do Amazonas, por exemplo, há zircões de todas as idades, vindos dos Andes e de áreas mais antigas que ocorrem ao longo dos rios Amazonas. Fecha aspas. Já conhecidas dos geólogos, as montanhas do atual Nordeste brasileiro são formadas, que no caso se formaram bem antes, ocupadas pelo mar, em consequência do encontro dos blocos rochosos da litosfera, a chamada superficial da Terra, que se deslocavam em sentido contrário. Uma das áreas mais altas, a faixa sergipana, atualmente abrange o estado de Sergipe e parte da Bahia e de Alagoas. Outra faixa, Riacho do Pontal, ocupa a região limítrofe, que entre os estados da Bahia, Pernambuco e do Piauí, e a margens do norte do Craton São Francisco. Craton é um bloco de rochas antigos que se estende por centenas de quilômetros. Ainda pelo interior do Nordeste, não conhece muito a geologia, quem não conhece no caso, deve tomar cuidado com as conclusões apressadas. A Chapada do Arari, por exemplo,
ainda que seja a 8.000 metros de altitude e tenha 170 pontos de estação, não é um resquício de uma montanha, mas o resultado de compressão das estruturas rochosas mais densas que a cercam.